Olá pessoal, Júnior Meirelles aqui e nós já estamos aí preparados para o desafio Loucos pela Bíblia. Nós vamos para o segundo dia do nosso desafio. Tem sido um tempo incrível, um tempo abençoador. Deus tem falado tanto conosco, Deus tem falado aos nossos corações e por isso hoje no segundo dia não vai ser diferente, né? Nós estamos aí iniciando essa jornada. Durante todo o ano de 2021, nós estaremos juntos, lendo a Bíblia, abençoando a vida um do outro, né? Vai ser um tempo muito impactante, um tempo edificante. Olha, quero convidar você para poder mandar o link do nosso perfil nas redes sociais dos seus amigos. Manda lá nos grupos do seu WhatsApp, manda nos grupos do Telegram, manda no Facebook, compartilha essa live para que mais pessoas possam participar, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo conteúdo que nós estamos produzindo, hein? Hoje nós temos coisas muito importantes para a gente poder aprender aqui. Nós vamos ler Gênesis capítulo 4, Gênesis capítulo 5 e Gênesis capítulo 6. Aqui tem muito aprendizado, tem coisa muito bacana que vai enriquecer, que vai abençoar a nossa vida. Por isso, ó, já vai preparando, pega a sua Bíblia, pega o seu copinho com água aí para você tomar uma aguinha e já vai se preparando para a gente poder começar a nossa jornada de hoje, tá bom? Já estou aqui com a minha Bíblia separada. Vale lembrar que todos os alvos de oração que nós vamos ter durante o ano de 2021 são compartilhados mais cedo lá no nosso grupo do Telegram. Então, se você está fazendo parte do grupo do Telegram, você fica sabendo quais são os alvos de oração antes da live, porque já são compartilhados lá para você poder se preparar, tá bom? O motivo de oração de hoje é para que nós possamos orar pela nossa vida sentimental, né? Você que está solteiro, vai orar pela sua vida sentimental. Você que está namorando, vai orar pelo seu relacionamento. Você que está noivo, vai orar pelo seu noivado. Você que está casado, vai orar pelo seu casamento, tá bom? Este é o nosso alvo de oração de hoje. E olha, fica comigo até o final, porque eu tenho certeza que Deus vai falar muito aos nossos corações, tá bom? Vamos lá, vamos orar, pedir a Deus que possa abençoar a nossa vida sentimental, os nossos relacionamentos. Vamos lá. Deus, em nome de Jesus, nós oramos pedindo ao Senhor, Pai, que possa assumir o controle da nossa vida sentimental, dos nossos relacionamentos, Deus. Nós queremos entregar nas suas mãos o nosso coração. A Tua palavra nos diz, Deus, que sobre tudo o que nós devemos guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Não há lugar melhor para guardar o coração do que nas suas mãos. Não há lugar em que o nosso coração vai estar mais protegido do que nas mãos do Senhor. Por isso nós entregamos ao Senhor o nosso coração, porque dele, Deus, procedem as fontes da vida. Nós entregamos ao Senhor o controle da nossa vida sentimental. Eu oro, Deus, pela vida sentimental dos jovens, dos solteiros, dos adultos, daqueles que estão aí me assistindo nesse momento, Deus. Oro para que a vida sentimental deles seja guardada, seja protegida, seja direcionada pelo Senhor. Que eles possam agir, Deus, não de acordo com a própria vontade deles, não de acordo, Deus, com o que eles acreditam ser certo, mas que eles possam agir de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Que eles possam ser direcionados, Deus, não pelo coração que é enganoso, mas pela voz do Senhor, pelo Espírito do Senhor. Nós tenhamos uma vida sentimental, um relacionamento guiado, guardado, protegido pelo Senhor, Pai. Eu abençoo os casais de namorados, de noivos, os casados que estão assistindo. Peço ao Senhor, Deus, que nos ajude a manter relacionamentos para a glória do nome do Senhor, que nos ajude a saber lidar um com o outro, a saber, Deus, viver um relacionamento com propósito na Tua presença. Por isso, Deus, nós oramos crendo que o Senhor, o nosso Deus, aquele que pode nos guiar, é também aquele que pode abençoar a nossa vida sentimental e os nossos relacionamentos. Crendo, Deus, que o Senhor estará no controle de tudo que fizermos, nós te agradecemos. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. 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 Eu abençoo a sua vida sentimental. Eu abençoo os seus relacionamentos. Declaro que você vai frutificar nessa área no ano de 2021. Declaro que se existir alguma barreira, alguma coisa que está aí impedindo o romper da sua vida sentimental no ano de 2021, essas barreiras vão cair por terra. E olha, em 2021, para a glória do nome do Senhor, você vai edificar um relacionamento abençoado, vai encontrar alguém com quem você vai poder construir um relacionamento no altar, para a glória do nome do Senhor.
Um relacionamento ao lado de alguém que você vai poder ajudar essa pessoa a se aproximar mais de Deus e que essa pessoa também vai te ajudar a se aproximar mais de Deus. Em nome de Jesus. E você que está aí se relacionando, que está namorando, que está noivo, que está casado, eu também abençoo o seu relacionamento em nome de Jesus. Sabe? Que vocês se aproximem um do outro, que vocês se aproximem ainda mais um de Deus e que vocês possam compreender um ao outro para que vocês continuem aí juntos, mantendo relacionamentos abençoados em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Gênesis capítulo 4, vamos ver o que nos diz aqui, Gênesis capítulo 4. O texto diz assim: Adão teve relações com Eva, a sua mulher, e ela ficou grávida. Eva deu à luz a um filho e disse: com a ajuda de Deus, o Senhor, eu tive um filho homem. Deixa eu chamar sua atenção aqui para uma palavrinha que está aqui no capítulo 4, no verso 1. Preste bastante atenção, quero chamar sua atenção para essa palavra aqui, olha. Adão teve relações com Eva, a sua mulher, sua. Deixa eu adiantar um pouquinho aqui, ó, para Gênesis, capítulo 4, verso 17, só para você entender que, olha, Caim e a sua mulher tiveram um filho e lhe deram o nome de Enoque. Então veja, no versículo 1 do capítulo 4, nós vemos o texto bíblico dizendo que Adão teve relações com Eva, a sua mulher. E aqui, no capítulo 4, no versículo 17, nós lemos que Caim teve um filho com a sua mulher. O que esse texto nos diz? Preste atenção, esse texto está nos dizendo que nós não devemos permitir que alguém nos toque intimamente, nós não devemos ter relações sexuais, relações íntimas com alguém até que nós possamos chamar essa pessoa de nossa. Você não deve tocar uma pessoa intimamente, você não deve ter relações sexuais com uma outra pessoa até que você possa chamá-la de sua. Veja, Adão teve relações com a sua mulher. Caim teve um filho com a sua mulher. O que é essa questão de chamar de sua? Está muito claro. Aqui em Gênesis, no capítulo 2, verso 24, a Bíblia diz assim: é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher. A sua mulher, e os dois tornam-se uma só pessoa. Veja que interessante. Veja que interessante o que o texto bíblico está nos dizendo. Adão teve relações com a sua mulher, Caim teve um filho com a sua mulher, e Gênesis está nos dizendo quando é que nós podemos chamar alguém de nosso. Quando um homem pode chamar uma mulher de sua, e quando uma mulher pode chamar um homem de seu. Quando eles são capazes de deixar pai, quando eles são capazes de deixar mãe e unirem-se um ao lado do outro, tendo um relacionamento em que eles são capazes de gerir esse relacionamento sem depender dos pais. Então você só deve ter relações, o texto bíblico está nos mostrando aqui, que nós só devemos ter relações sexuais com alguém que nós podemos chamar de nosso, até que você possa chamar de seu. Se você não pode chamar de seu, se você ainda não assumiu o compromisso do casamento, se você ainda não assumiu o compromisso de deixar pai e mãe e se unir a uma pessoa para ter uma relação autônoma com essa pessoa, você ainda não pode chamar de seu, ok? Então você também não deve ter relações com essa pessoa. Verso 2. Depois teve outro filho chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. O tempo passou, um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Veja que a questão das intenções, veja que a intenção, como que nós devemos aprender a honrar a Deus. Nós vemos aqui que o tempo passou e um dia Caim, que era agricultor, pegou alguns produtos da terra. Caim vai lá e pega alguma coisa da terra, alguma coisa que estava lá, que estava sobrando, e ele pega aquilo e oferece para Deus, entrega para Deus como oferta, querendo trazer algo para Deus que não lhe custava nada, querendo trazer algo para Deus que estava sobrando, algo que para ele não tinha muita importância. Aí Deus não gosta da oferta de Caim.
porque era algo que para ele não tinha valor, para Caim não tinha valor, quanto mais para Deus. Mas Abel não. Abel pega o primeiro carneirinho do seu rebanho, o primeiro carneirinho do seu rebanho, ele mata aquele carneiro, e além de matar aquele carneiro, ele oferece as melhores partes do carneirinho para Deus. Quando nós queremos honrar a Deus, nós precisamos aprender a entregar a Deus aquilo que é importante para nós. Nós não devemos apresentar a Deus e dar para Deus aquilo que não tem valor, aquilo que não tem nenhum tipo de valia para nós. Deus não é honrado com isso. Deus é honrado quando nós entregamos a Ele aquilo que para nós também é importante. E a intenção, ela é muito mais importante do que a ação. Caim quer oferecer qualquer coisa para Deus. A intenção dele é simplesmente chegar diante de Deus com alguma coisa em mãos. Abel não. A intenção de Abel é honrar a Deus com o melhor que ele tinha. Por isso nós precisamos aprender a honrar a Deus com o melhor que nós temos, tá bom? E aí Deus rejeitou a oferta de Caim. O que acontece? Caim fecha a cara, ele fica com raiva. Aí o verso 6 diz assim: então o Senhor Deus disse: por que você está com raiva? Por que você anda tão carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal. E por isso o pecado está à porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Olha, aqui tem outra coisa importante que nós devemos nos atentar a ela. Aqui nós percebemos que o pecado é algo que tenta nos dominar. O pecado é algo que tenta nos prender. Mas nós não fomos criados por Deus para sermos dominados. Nós fomos criados por Deus para dominar. Volte aqui em Gênesis capítulo 1, verso 27. Olha aqui o que Gênesis capítulo 1, verso 27 vai nos dizer. Vai dizer o seguinte, olha: assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher e os abençoou dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem. Espalhem-se por toda a terra e a dominem. O homem não foi criado para ser dominado. O homem foi criado por Deus com poder e autoridade para dominar. Nós não podemos permitir que o pecado nos escravize. Apesar do pecado tentar nos escravizar, apesar do pecado tentar nos dominar, nós precisamos lutar contra o pecado, impedindo que ele nos domine, que ele nos escravize. E por isso Deus diz para Caim: olha Caim, você agiu mal, e porque você agiu mal, o pecado está à porta, o pecado está aí. O pecado está tentando te dominar. Mas olha o que a Bíblia diz, finalzinho do versículo: mas você precisa vencê-lo. Deus não apenas está dizendo para Caim que ele precisa vencer o pecado. Como nós já podemos ler no Novo Testamento, Jesus nos dizendo que ele venceu o mundo e que nós também podemos vencer. Nós também podemos sair mais que vencedores do mundo. Então nós precisamos olhar para esse versículo e perceber que o pecado tenta nos dominar, tenta nos escravizar, tenta nos prender. Talvez você hoje está lidando com uma situação de pecado e você não entende por que esse pecado está aí sendo tão resistente, tão persistente, por que ele está te prendendo, por que você não consegue se livrar dele. Você que foi criado para dominar, está sendo dominado, mas você possui poder e autoridade dada por Deus. Você foi criado para dominar e você precisa dar um basta na situação de pecado que você está vivendo, vencer o pecado e viver uma vida para a glória de Deus. Verso 8. Aí Caim disse a Abel, seu irmão: vamos até o campo. Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, o seu irmão, e o matou. Mais tarde o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, o seu irmão? Não sei, respondeu Caim. Por acaso eu sou o guarda do meu irmão? Então Deus disse: por que você fez isso? Da terra o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. Por isso você será amaldiçoado e não poderá mais cultivar a terra. Pois quando você matou o seu irmão, a terra abriu a boca para beber o sangue dele. Quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá nada. Você vai andar pelo mundo sempre fugindo.
Caim disse a Deus, o Senhor: eu não vou poder aguentar esse castigo tão pesado. Hoje tu estás me expulsando da terra. Terei de andar pelo mundo sempre fugindo e me escondendo da tua presença. E qualquer pessoa que me encontrar vai querer me matar. Gente, olha só que coisa impressionante. O que Caim está dizendo para Deus aqui no verso 14? Hoje tu estás me expulsando da terra. O que aconteceu com o pai desse rapaz e a mãe desse rapaz? Aqui no capítulo 3, quando eles desobedecem a Deus, o que aconteceu com os dois? Olha, no verso 23, nós lemos, capítulo 3, verso 23, nós lemos que por isso o Senhor Deus expulsou o homem do jardim. O Senhor Deus expulsou os pais, Adão e Eva. E agora, esse mesmo sentimento está sendo expulso da presença de Deus. Caim está desfrutando desse mesmo sentimento. O Senhor está, hoje, tu estás me expulsando da terra. Terei de andar pelo mundo sempre fugindo, me escondendo da tua presença. E quando uma pessoa me encontrar, vai querer me matar. Gente, nós precisamos ter muito cuidado. Precisamos viver uma vida na presença de Deus, pensando que nós estamos plantando coisas que vamos colher amanhã. E na vida, quem dera se tudo o que nós plantarmos, nós mesmos colhêssemos. O problema é que muito daquilo que a gente planta, outras pessoas que estão ao nosso redor, que nos amam e que nós amamos, também colhem. E aqui nós percebemos que Adão e Eva plantaram o pecado e foram expulsos do jardim. E agora, Caim, que matou o irmão, está sendo expulso da presença de Deus. Por isso, preste muita atenção e tome muito cuidado com as suas ações. Porque você pode estar plantando coisas que os seus filhos vão colher amanhã. Hoje, você, rapaz, está aí e você não tem cuidado, por exemplo, com as meninas com quem você encontra. Você pega as meninas, você beija, você quer se aproveitar, quer tirar uma casquinha, quer passar a mão, quer ter mais intimidade do que pode. E você se esquece que amanhã você vai ser pai. E o que você planta na vida da filha de alguém hoje, você pode colher na vida da sua filha amanhã. E você, moça, você está aí, às vezes você está se gabando de que tem muito homem interessado em você, muitas pessoas que gostam de você, e você hoje está aí se aproveitando disso, arrasando corações, ferindo pessoas, brincando com o sentimento das pessoas, ficando com quem você quer, achando que você está arrasando. Mas na verdade você está plantando. E amanhã você pode colher isso na vida do seu filho, na vida da sua filha. Triste, doloroso, mas é a verdade. Ok? Mas o Senhor respondeu: isso não vai acontecer, pois se alguém te matar, serão mortas 7 pessoas da família dele como vingança. Em seguida, o Senhor pôs um sinal em Caim, para que se alguém o encontrasse, não o matasse. Então Caim saiu da presença do Senhor e foi morar na região de Nod, que fica ao leste do Éden. Caim e a sua mulher tiveram um filho, olha a palavra sua, e lhe deram o nome de Enoque. Mais tarde, Caim construiu uma cidade e a chamou de Enoque, o nome do seu filho. Enoque foi pai de Irade, que foi pai de Meujuel, que foi pai de Metusael, que foi pai de Lameque. Lameque teve 2 mulheres, uma delas chamava Ada e a outra Zila. Ada teve um filho chamado Jabal, que foi o antepassado dos que criam gado e vivem em barcas. Jabal tinha um irmão chamado Jubal, que foi antepassado de todos os músicos que tocam lira e flauta. Zilá, por sua vez, teve um filho chamado Tubal-Caim, que era ferreiro e fazia objetos de bronze e de ferro. Tubal-Caim tinha uma irmã chamada Naama. Certo dia, Lameleque disse às suas mulheres, Ada e Zilá: escutem-me, mulheres de Lameleque, marquem bem o que eu digo. Matei um homem, porque me feriu. Matei um moço, porque me machucou. Se são mortas 7 pessoas para pagar pela morte de Caim, então, se alguém me matar, serão mortas 77 pessoas da família do assassino. Verso 25. Adão e sua mulher tiveram outro filho.
E ela disse: Deus me deu outro filho para ficar em lugar de Abel, que foi morto por Caim. E pôs nele o nome de Sete. Sete foi pai de um filho e o chamou de Enos. Foi nesse tempo que o nome Senhor começou a ser usado no culto de adoração a Deus. Olha, capítulo 5. Vamos para o capítulo 5, porque tem algumas outras coisas que a gente quer comentar aqui, mas vamos adiante, tá? Ó, essa é a lista dos descendentes de Adão. Quando criou os seres humanos, Deus os fez parecidos com ele. Deus criou o homem e a mulher, e os abençoou e lhes deu o nome de humanidade. Com a idade de 130 anos, Adão foi pai de um filho que era parecido com ele, e pôs nele o nome de Sete. Depois disso, Adão viveu mais 800 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas, e morreu com 930 anos de idade. Quando Sete completou 105 anos, nasceu o seu filho Enos. Depois disso, Sete viveu mais 807 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 912 anos de idade. Quando Enos tinha 90 anos, nasceu seu filho Cainã. Depois disso, Enos viveu mais 815 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 905 anos de idade. Quando Cainã tinha 70 anos, o seu filho Maalael nasceu. Depois disso, Cainã viveu mais 840 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 910 anos de idade. Quando Maalael tinha 65 anos, nasceu seu filho Jared. Depois disso, Maalael viveu mais 830 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 895 anos de idade. Jared tinha 162 anos quando seu filho Enoque nasceu. Depois disso, Jared viveu mais 800 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 962 anos de idade. Agora, essa história que vai ser contada a partir de aqui é tremenda. É uma das histórias que eu amo muito ler aqui no Antigo Testamento e logo nos primeiros capítulos da Bíblia. Quando Enoque tinha 65 anos, o seu filho Matusalém nasceu. Depois disso, Enoque viveu em comunhão com Deus durante 300 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Enoque viveu 365 anos. Ele viveu sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, pois Deus o levou. Olha que coisa tremenda, olha que coisa maravilhosa ler que Enoque andava em comunhão com Deus. Enoque estava ao lado de Deus, Enoque vivia com Deus, Enoque andava com Deus e ele tinha uma comunhão tão íntima, ele amava tanto a Deus e provavelmente esse relacionamento havia tanta reciprocidade, os dois se amavam tanto, os dois se honravam tanto, viviam ali um para o outro ao ponto de Deus o levar para si, ao ponto de Enoque ser tomado para Deus. Imagine, gente, um dia você ir vivendo na presença de Deus, você tendo comunhão com Deus, você tendo Deus como prioridade, como a pessoa mais importante da sua vida, e aí um dia seus familiares começam a te procurar, onde é que está o fulano? Onde é que está o ciclano? O que aconteceu com ele? Para onde é que ele foi? E de repente aquelas pessoas começam a pensar, poxa, ele tinha uma vida tão íntima com Deus, ele tinha comunhão tão profunda com Deus, que só pode ter acontecido uma coisa: Deus o levou para si. Deus o tomou para si. Gente, Deus levou Enoque para si, porque Enoque vivia em comunhão com Deus. Porque Enoque tinha uma vida de intimidade com Deus tão profunda. A Bíblia diz que ele andou sempre em comunhão com Deus. Vivia na presença de Deus e por isso Deus o levou para si. Isso é tremendo. Verso 25. Quando Matusalém tinha 187 anos, o seu filho Lameque nasceu. Depois disso, Matusalém viveu mais 782 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 969 anos de idade. Quando Lameleque tinha 182 anos, foi pai de um filho e disse: o Senhor Deus amaldiçoou a terra e por isso o nosso trabalho é pesado, mas este menino vai trazer descanso para nós. E Lameleque pôs no filho o nome de Noé. Depois disso,
Lameleque viveu mais 595 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 767 anos de idade. Depois que completou 500 anos de idade, Noé foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Nós precisamos aprender com Enoque a ter uma vida de intimidade com Deus, a ter uma vida de comunhão profunda com Deus, ao ponto de Deus nos arrebatar para a sua presença. Ainda que a gente não seja transladado, ainda que a gente não suma, mas para que Deus nos leve para mais perto de si, ainda que seja por alguns momentos, para a gente poder desfrutar da presença maravilhosa de Deus, né? Capítulo 6. Quando as pessoas começaram a se espalhar pela terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que essas mulheres eram muito bonitas, então escolheram as que eles quiseram e casaram com elas. Aí o Senhor Deus disse: não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais. De agora em diante, eles não viverão mais do que 120 anos. Havia gigantes naquela terra. Havia gigantes na terra naquele tempo, e também depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, e estas lhe deram filhos, esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens famosos. Há algumas pessoas, olha, entenda, existem algumas suposições com respeito ao que quer dizer filhos de Deus e filhas dos homens. Existem algumas suposições. As suposições é que os filhos de Caim, a descendência de Caim, era os filhos dos homens, as filhas dos homens. E a descendência dos demais irmãos de Caim, né, eles eram os filhos de Deus, porque Adão e Eva tiveram relações, eles tiveram outros filhos, e a descendência desses filhos eram os filhos de Deus. Então, quando os filhos de Deus se relacionam com os filhos de Caim, aí aqui nós já começamos a perceber essa presença desse jugo desigual. Nós começamos a perceber que Deus não se agrada disso, e por Deus não se agradar disso, Ele já disse que não vai deixar que os homens vivam tanto tempo quanto viviam antes. A partir de agora, aqueles homens que viviam 900 anos, 800 anos, 700 anos, eles passariam a viver no máximo 120 anos, né? Verso 5. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Senhor Deus ficou tão triste e com o coração tão pesado que disse: vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei, e também todos os animais, os seres que se arrastam pelo chão e as aves, pois estou muito triste porque os criei. Mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. Gente, meu Deus, só Noé, no meio de toda a humanidade, só uma pessoa no meio de todos os seres humanos. A Bíblia está nos dizendo aqui, olha, no finalzinho do versículo 7, que Deus ele fica triste, ele olha para a terra e ele percebe que as pessoas são más, que as pessoas estão pensando em fazer coisas ruins. No versículo 5, olha, quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas ruins, ele se entristece. Mas veja aqui o que a Bíblia vai nos dizer no verso 8. Mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. Meu Deus, a gente precisa aprender que não é porque todo mundo está fazendo, não é porque todo mundo está achando legal, não é porque todo mundo está fazendo que algo é certo. Nós precisamos nadar contra a maré desse mundo. Nós precisamos viver para a glória de Deus. E não importa se todo mundo está fazendo, não importa se todo mundo está achando bonito, não importa se todo mundo está gostando. O nosso dever é viver para a glória de Deus. Não adianta você ter aplauso das pessoas. Que adianta as pessoas te aplaudirem se do céu o Senhor te vaia? O que adianta as pessoas fazerem, te darem like, se do céu o Senhor te dá dislike? Apenas Noé era aprovado por Deus. Será que você tem peito? Será que você tem aí hoje, você tem condições de ser a única pessoa aprovada por Deus no meio de uma geração inteira? Todo mundo fazendo uma coisa e você vai deixar de fazer o que todo mundo está fazendo porque você ama a Deus e porque você quer viver para a glória de Deus? Esse é o nosso desafio, esse é o nosso chamado. Nós precisamos viver como Noé e viver para a glória de Deus ao ponto de, ainda que Deus reprove todos os outros, nós sejamos aprovados por Ele, né? Verso 9. Esta é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem,
Cã e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Para Deus, todas as outras pessoas eram más e havia violência por toda parte. Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas más. Veja, qual diferença existe entre os dias de Noé e os nossos dias? O que há de diferente? Nós estamos vivendo num mundo de muito pecado, em que as pessoas estão escolhendo fazer o mal, em que as pessoas estão vivendo de acordo com a sua própria regra, de acordo com a sua própria lei, né? Fazendo sexo, ficando, tendo relacionamentos aí sem compromisso. E nós, que fomos chamados por Deus para viver de acordo com a palavra dele, precisamos não viver de acordo com o que vivem essas pessoas, mas viver de acordo com o que Deus espera de nós. Não há diferença entre o tempo de Noé e os problemas do tempo de Noé com o nosso tempo. Nós estamos vivendo um mundo mau. E o nosso chamado é nadar contra a maré e não ser levado pela maré, né? Verso 13. Deus disse a Noé. Meu Deus, Deus disse a Noé. Nossa, já pensou um dia? Deus disse a Júnior. Cara, que tremendo. Deus disse a Noé: resolvi acabar com os seres humanos. Eu os destruirei completamente e destruirei também a terra, pois está cheia de violência. Pegue madeira boa e construa para você uma grande barca. Faça divisões nela e tape todos os buracos com piche, por dentro e por fora. As medidas serão as seguintes: 133 metros de comprimento por 22 metros de largura por 13 de altura. Faça uma cobertura para a barca e deixe um espaço de meio metro entre os lados e a cobertura. Construa 3 andares na barca e ponha uma porta no fundo, num dos lados. Vou mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo o que tem vida. Tudo o que há na terra morrerá. Mas com você eu vou fazer uma aliança. Portanto, entre na barca e leve com você a sua mulher, os seus filhos e as suas noras. Também leve para dentro da barca um macho e uma fêmea de todas as espécies de aves, de todas as espécies de animais e de todas as espécies de seres vivos que se arrastam pelo chão, a fim de conservá-los vivos. Ajunte e leve todo tipo de comida para que você e os animais tenham o que comer. E Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Veja bem, nós vamos ler no capítulo 7 que o dilúvio durou cerca de 150 dias. Isso, 150 dias. Tente imaginar. 150 dias dentro da arca. Muitas pessoas conjecturam e dizem que a relação entre as noras de Noé e a sogra e o sogro eram conturbadas. Afinal, você imagina passar 150 dias num lugar isolado junto com os seus sogros? Muitas pessoas ficam conjecturando. Imagina passar 150 dias com a sogra. Imagina que dificuldade era para a sogra e para as noras. Bom, a Bíblia não vai falar nada da relação das noras e com as sogras. A Bíblia não fala nada de que a mulher de Noé teve problema com as suas noras. Mas a Bíblia nos mostra, aqui no verso 18 do capítulo 6, olha: mas com você eu vou fazer uma aliança. Portanto, entre na barca e leve com você a sua mulher, os seus filhos e as suas noras. A Bíblia nos mostra que essas mulheres, as noras de Noé, só foram salvas porque elas faziam parte da família de Noé. Veja, embora a Bíblia não mostre que eles tiveram problemas, embora a Bíblia não mostre que a relação entre elas era conturbada, era problemática, que elas viviam assim em pé de guerra lá dentro, é apenas conjectura, a Bíblia nos mostra claramente que essas mulheres só foram salvas porque faziam parte da família de Noé. E aqui eu quero chamar a sua atenção para perceber como a família da pessoa com quem nós nos relacionamos pode ser uma bênção de Deus na nossa vida, ou como a nossa família pode ser uma bênção de Deus na vida da pessoa com quem nós nos relacionamos. Nós precisamos lutar para que a nossa família seja uma bênção na vida da pessoa com quem nós nos relacionamos. E para que a pessoa com quem nós nos relacionamos também seja uma bênção na vida da nossa família. Nós precisamos lutar para ter relacionamentos com pessoas que são amadas pela nossa família e que essa pessoa também ame a nossa família.
É muito importante que você tente encontrar alguém para você se relacionar que ame a sua família e que seja amada por ela. Para que você e a sua família, para que você e essa pessoa e a sua família tenham um tempo de paz, possam viver juntos, possam construir relacionamentos saudáveis e felizes, e não para que vocês vivam em pé de guerra. O seu papel é fazer com que a pessoa com quem você se relaciona e a sua família sejam amigas, estejam juntas. É um desafio. Tem pessoas que estão aí que os familiares não aprovam o relacionamento. Tem pessoas que estão aí e que estão vivendo problemas dentro de casa porque estão ao lado de alguém que a família não aprova. E aí, o que fazer? É importante que você ore e que você peça a Deus sabedoria para fazer com que a sua família aprove este relacionamento e para que a sua família aceite essa pessoa dentro da família de vocês e para que ele seja uma bênção na vida um do outro. Não fique aí lutando contra a sua família, lutando contra a pessoa com quem você se relaciona. Mas peça a ajuda de Deus para você discernir se a barreira que a sua família está apresentando pode ser um sinal de Deus para que você desista desse relacionamento, ou se você deve continuar insistindo, orando para que essa barreira caia e para que a sua família e essa pessoa possam ter um relacionamento feliz, para que vocês construam relacionamentos saudáveis. Mas é muito importante que você aprenda que a sua família pode ser uma bênção na vida da pessoa com quem você se relaciona. E a família da pessoa com quem você se relaciona pode ser uma bênção na sua família. Muito bem. Vamos terminar por aqui, sabe por quê? Eu não quero que fique cansativo, eu não quero que fique pesado. Então nós já aqui cumprimos o nosso desafio, nós já oramos, nós já comentamos alguns trechos da Bíblia. Então nós vamos aqui encerrar para não ficar muito cansativo, para não ficar pesado, tá bom? Pessoal, olha, vai estar lá no YouTube, a live vai estar salva lá no YouTube para você poder assistir. Basta você procurar lá, você que chegou agora, você que que começou a assistir de repente aí só depois que a gente já havia começado, né? A live vai estar completa lá no YouTube. Espero que você tenha sido abençoado. Se você foi abençoado, olha, amanhã, com a ajuda de Deus, nós estaremos aqui firme e forte para a glória do nome do Senhor, tá bom? Deus abençoe você, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.